A conversar com a Jéssica Spinelli, que é nutricionista materno-infantil. Obesidade infantil é o assunto de hoje aqui no quadro Só Saúde. Um dado bem importante que a gente começou o programa falando: 1 em cada 3 crianças ou está acima do peso ou está obesa, tá? E Jéssica, eu estava aqui enquanto a gente estava conversando, pensando, né, naquelas frases clássicas: deixa a criança comer, tá tão gordinho é sinônimo de saúde. E isso é um grande mito, né? Muito pelo contrário, né? Por muito tempo, né, a gente passou por uma transição epidemiológica que chama, que a gente tinha um quadro de desnutrição no Brasil. E recentemente nós tivemos a transição exatamente trazendo as crianças para um quadro de obesidade. Mas essa cultura de que criança gordinha é criança saudável, de que tem que comer uma suquinha, que tem que comer um pirulito, que tem que comer um docinho, que a criança vai estranhar o alimento sem açúcar, é cultura, é puramente cultura. E realmente leva as pessoas a ter determinados tipos de comportamento com relação à alimentação. Pois é, a dúvida aqui, da Eduarda de Várzea Nova, ela disse que o sobrinho dela tem 8 anos de idade, pesa 50 quilos e já veste roupa de adolescente de 16 anos. Sempre que vai comer, come bastante, sempre repete 2, 3 vezes. A mãe dele já deve procurar ajuda profissional para já fazer uma dieta, mesmo tendo 8 anos de idade? Deve sim. A gente precisa priorizar os cuidados com a saúde dessas crianças o quanto antes. Isso já nos liga um alerta. E uma dica que eu dou também é que a gente precisa entender que a responsabilidade do que é ofertado às crianças e da quantidade que é ofertado é nossa, adultos, né? É uma responsabilidade que é nossa, no caso dos pais e responsáveis dessa criança. Então, regula esse volume que a criança está comendo, explica para ela que ela não precisa comer 3 pratos, ela pode comer uma quantidade menor que vai ficar saciada e não deixa esse acesso, né, livre, essa porta aberta, digamos assim, porque senão ela vai se adaptar a comer sempre mais, cada vez mais. E ela precisa entender sua autorregulação, seu nível de saciedade. Bem, né? Deixa eu ver aqui o nome dessa telespectadora, é a Vilma. Ela disse assim: meu menino tem 12 anos, ele pesa 80 quilos. Eu quero saber se ele está acima do peso ou se já é obeso. Nesse caso, sem saber a estatura dele, fica um pouquinho difícil, né? Mas é uma estimativa ou talvez um peso considerado padrão aí para essa idade ou não? Não, para 12 anos de fato, claro que eu preciso saber a altura dessa criança, mas se for uma criança de estatura padrão para sua idade, ela está um pouco acima do peso. Mas o ideal é que a gente faça o cálculo do IMC e coloque nas curvas para avaliar o desenvolvimento dessa criança. E aí investigar também o hábito alimentar, enfim, tudo mais, para poder dar um diagnóstico melhor, digamos assim. Importante falar, né, sobre as consequências desse sobrepeso ou da obesidade. Quais são os outros problemas de saúde que essa criança pode vir a ter no futuro ou mesmo na infância? Como é que são? Com o aumento da obesidade na infância, a gente já está tendo doenças que eram caracterizadas como doenças de adulto, né, digamos assim, na infância, que é diabetes, colesterol elevado, dislipidemias, hipertensão arterial, gordura no fígado, crianças com dores musculares, dores nas articulações, prejudicando a postura, né, ficando com tensão na coluna, sobrecarga na coluna. Temos também o desenvolvimento, os impactos emocionais que a gente chama, que é essa criança que fica com isolamento social, não aceitando sua forma corporal, sofre bullying, enfim, tem os impactos emocionais que são trazidos também para essa criança. E perpetuando para a vida adulta, nós temos também, por exemplo, nas meninas, a maior tendência ao desenvolvimento de síndrome do ovário policístico, maior teor de acne, tanto nas meninas quanto nos meninos, e diversos distúrbios hormonais também. Olha aí, são muitas as consequências, inclusive, né, doenças, enfermidades que podem se desenvolver aí ao longo de toda a vida, né? Então, por isso, esse cuidado, partindo já da infância, pode também prevenir que essas doenças apareçam, né, Jéssica? Claro também que a cada fase, a cada idade, as ofertas vão ser diferentes, né? Mas quais são os alimentos considerados universais? Tem assim, para dizer, esse aqui você vai estar dando e vai dar certo? A base da alimentação da criança, né, que vai ser uma alimentação saudável e equilibrada, é frutas, verduras, legumes, cereais, né? Que os cereais a gente tem feijão, arroz, macarrão, as farinhas, os tubérculos como macaxeira, inhame, batata doce.
frango, carne, peixe, ovos, enfim, uma alimentação o mais natural possível e que vai favorecer o bem-estar dessa criança. A gente tem uma máxima na nutrição que fala descasque mais e desembale menos. Então isso vale para todas as coisas, porque hoje, né, a leva de produtos, a indústria está realmente se desenvolvendo, está se dedicando a desenvolver produtos melhores, mas a gente tem realmente um excesso de açúcar, um excesso de sódio em muitos produtos na linha infantil. Além, claro, de gordura, corante, enfim, substâncias que são nocivas à nossa saúde, principalmente se consumidas em excesso. Então é uma alimentação natural. Claro que a gente está falando aqui de uma forma muito geral, mas independente do caso, né? Desde o comecinho da vida dessa criança, por que não buscar ajuda especializada? E até, quem sabe, né? Tirar as dúvidas, saber aí o bom desenvolvimento da criança. Será que está pesando dentro daquilo que é esperado? Tudo isso somente um especialista vai te indicar. A gente viu aqui algumas mães preocupadas, né? Será que meu filho está obeso? Minha filha está obesa? Existe tratamento, obviamente, quanto mais cedo melhor, né, Jéssica? Como é que funciona esse tratamento quando a gente fala de criança? Pronto. O ideal, né, para as mães que estão preocupadas é fazer a consulta de rotina com o pediatra ou procurar um nutricionista infantil para que faça a avaliação física dessa criança. Mas falando de prevenção e tratamento, a gente tem as duas coisas muito bem associadas. Nós temos o controle de peso durante a gestação, que vai favorecer essa criança. Temos também o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida e, se possível, até os 2 anos de idade, já sendo associado à introdução alimentar. Uma introdução alimentar feita de maneira adequada e segura e no tempo certo, oportuno. A prática de atividade física pelas crianças. Um bom acompanhamento psicológico e físico e nutricional para entender se essa criança está passando por algum processo de transtorno mesmo, de aceitação, de depressão, alguma dificuldade emocional e está canalizando isso para a sua alimentação. Estimular a prática de atividade física, né, nessas crianças e muita, mas muita alimentação saudável e variada. E água também, é importante a gente reforçar a importância da água na rotina das crianças. Muito bem, várias dicas, orientações preciosas nessa manhã de segunda-feira. Vou deixar aqui o Instagram de Jéssica, é @JéssicaSpinellis, ela é nutricionista materno-infantil. Obrigada, viu, por ter aceitado nosso convite. Até a próxima. Até mais. Beijo, boa semana. E olha...